Diz assim: ora, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe, e o nome de uma era Ofa, e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quiliom também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com as suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Diga para esse crente: Deus tem uma notícia que vai mudar a sua história. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Ruth é um livro que pertence à classificação dos livros que na Bíblia nós denominamos de históricos. Haja vista que é um livro contendo apenas 4 pequenos e curtos capítulos, mas trazem consigo uma série de lições para que nós possamos aplicar em nossa vida. O livro de Ruth é muito valorizado pela tradição judaica, de tal maneira que na celebração da festa das primícias ou festa das colheitas, os judeus tinham o hábito de separar pelo menos 5 rolos de textos que tratavam acerca de colheita e produtividade. O livro de Ruth era um desses livros que eram abertos para se fazer a leitura no transcorrer da celebração. Mas para que a gente possa entender em que período Ruth, capítulo de número 1, e os versos que nós tomamos por leitura está acontecendo, a Bíblia vai nos dar 2 informações muito precisas. A primeira é que era o período dos juízes, isto é, o período dos reis ainda não havia se iniciado nos termos de Israel. A segunda informação é que era um período de fome, era um período de escassez e de crise. Aí com essas 2 informações, a gente vai fazer algumas pesquisas e a gente vai se deparar com muitos estudiosos e pensadores dizendo que essas 2 informações faz uma conexão, faz uma ponte com Juízes capítulo de número 6. Estudando um pouco mais a fundo, a gente percebe que essa informação tem tudo a ver, porque o contexto ali é um contexto de fome, é um contexto de crise, é um contexto de prova. Mas é claro que esta crise que está acontecendo, tanto em Juízes 6 como em Ruth capítulo de número 1, é uma crise que o próprio Israel provoca. De que maneira eles provocam isso? Quando eles transgridem o mandamento de Deus. Deuteronômio capítulo de número 28, Moisés vai fazer o paradoxo da bênção e da maldição. Está registrado ali uma sequência de 68 versículos, dos quais os 14 primeiros vem tratando acerca da bênção para quem obedece. E olha o que Moisés vai escrever: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e teres o cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus hoje te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos irão sobre ti e te acompanharão. Bendito serás tu no campo, bendito serás tu na cidade, bênção territorial. Bendito serás o fruto do teu ventre, e bendito serás o fruto da tua amassadeira, bênção particular. E ali se vão 14 versículos tratando acerca da bênção. Em contrapartida, os outros 54 versículos tratam acerca da maldição para quem desobedece.
E está ali registrado o oposto de tudo aquilo que é para abençoar. E ainda se endossa e se agrava ainda mais, porque quem não obedecer os mandamentos de Deus, Deus vai permitir com que a peste, a praga, a fome, a escassez e os inimigos lhe visitem. Agora, uma coisa chamou a minha atenção ao ler Deuteronômio capítulo 28. Por que a quantidade de versículos que trata acerca da bênção é inferior à quantidade de versículos que trata acerca da maldição? Pense em algo que mexeu comigo, e aí o Espírito de Deus pôde me esclarecer e me fez entender que para quem está disposto a obedecer, não precisa falar muito, basta apenas falar o suficiente. Então 14 versículos era o suficiente para inserir na mente e no coração de Israel que eles só precisavam ser obedientes para desfrutar da bênção de Deus. Mas infelizmente eles desobedeceram, e como Deus não quebra princípio, então Deus vai permitir com que os inimigos lhes visitem. E nesta ocasião deste texto, quem vai visitar é um povo aliado com mais 2 povos e vai saquear a novidade da terra. Quem são esses povos? Midianitas, amalequitas e os beduínos do Oriente. Só que os midianitas é um parente um tanto distante de Israel, mas é um parente, porque os midianitas são resultado da relação de Abraão com Quetura. Então eles tinham tudo para viver aliançado com Israel, mas resolveram se opor, se tornaram inimigos. Só que a gente aprendeu que deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de que, igreja? Não é para morar, é só para passar. Mas os midianitas, ao invés de escolher o deserto para ser de passagem, eles fazem do deserto lugar de morada. E como no deserto não tem autossustento, então eles não vivem daquilo que é deles, eles precisam tomar dos outros para poder sobreviver. E aí, pelo fato de terem desobedecido ao Senhor, Deus vai permitir com que esse povo que toma o que é dos outros visite a lavoura dos seus filhos. E aí, quando Israel pensa que vai desfrutar de novidade, Deus não deixa a novidade chegar até eles, só para eles se conscientizarem e voltar para o eixo espiritual, a qual jamais eles deveriam ter saído. Só que essa crise se instala em todo o território de Israel. Não são pontos isolados, é todo o limite territorial conquistado. E aí, até a região de Beit-Lehem, casa de pão, vai ser atingida por esta crise. Mas a Bíblia faz questão de elencar uma família moradora dessa região de casa do pão, aonde o chefe dessa família era chamado de Elimeleque. Ele era casado com uma senhora por nome de Noemi, e eles tiveram 2 filhos, aonde um se chamava Malom e o outro se chamava Quilion. Só que quando a gente estuda o significado do nome destes personagens, eles vão formar uma frase, e eles são resultado da vida espiritual de Israel, porque o nome Noemi significa minha querida, o nome Malom significa da fraqueza, e o nome Quilion significa destruição. Observe, quem é o povo querido de Deus? Israel. Israel é meu povo querido, porém está fraco, prestes a ser destruído. Então eles são resultado da vida espiritual do seu próprio povo. Mas não é nisso que eu quero me ater. Eu quero me ater com respeito à atitude que Elimeleque vai ter diante deste cenário de crise. E eu abro um parênteses para fazer uma observação. Ninguém aqui está isento de passar por uma crise. Repito, ninguém aqui está isento de passar por uma crise. Todos nós estamos sujeitos a passar por crise, seja emocional, sentimental, profissional, em qualquer área da nossa vida, porque Deus não patenteou ninguém a ponto de dizer: você não passa por crise, você não passa por prova, você não passa por adversidade.
Antes, pelo contrário, até porque a Bíblia nos ensina que as adversidades vêm para nos forjar um caráter forte diante da presença de Deus. Só que eu preciso saber como eu vou reagir na crise, porque qualquer passe em falso, qualquer atitude precipitada, eu posso comprometer o futuro da minha família, eu posso comprometer o futuro do meu casamento, eu posso comprometer o futuro dos meus filhos. E é para isso que Deus nos deixou como um recurso espiritual, uma ferramenta chamada oração, para justamente em momentos como esse que Elimeleque viveu, a gente não venha andar desorientado, porque quem ora em meio à crise tem resposta da parte de Deus. Quem ora em meio à adversidade tem a orientação de Deus. Se o diabo está pensando que você vai andar feito louco para lá e para cá, sem saber o que fazer no meio dessa prova, Deus manda te dizer: eu sou a tua bússola, eu sou o teu guia, eu sou a tua orientação. Quem ora não toma atitude precipitada, quem ora não anda desorientado. E Elimeleque tem a decisão de querer sair, mas você precisa entender que nem sempre sair resolve o problema, nem sempre fugir traz solução. Mas isso pode agravar ainda mais. Pregador, eu vou botar uma placa de aluga-se na minha casa, eu vou me mudar para a Europa, eu vou para qualquer um outro lugar, está muito difícil. Cuidado, porque se for um processo que Deus está permitindo você passar, não dá para driblar, ela vai na mala com você. Você chega onde você chegar, quando abrir ela grita surpresa, e você não passou aqui, vai ter que passar lá. Então pega essa lição de Deus para você, não saia da onde Deus não te mandou, não corra, não corra, não adianta correr. Só que Elimeleque quer sair. Mas quando eu olho para a Bíblia, pastor Ricardo, né? Sou Ricardo, eu percebo que homens, em tempos difíceis, em tempos de crise, receberam a orientação de Deus. É claro que eu não vou ficar aqui citando os personagem por personagem, mas eu resolvi me ater pelo menos a dois. O primeiro é Abraão. Deus chega em Gênesis capítulo de número 12 e diz assim para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando a gente lê o texto em hebraico, vai estar escrito lá assim, ó: Valmera Adonai El Avan Ler Lerá. E disse o Senhor Deus a Abraão: sai-te para ti mesmo. Percebeu? Deus está muito bem. Quem não está bem é Abraão, porque ele está em crise. Qual é a crise emocional? Perdeu o pai. Enquanto ele estiver naquela geografia, ele não vai desbravar o futuro que Deus tem para ele. Então a ordem de Deus no meio daquela crise emocional é: sai. Em contrapartida, existe o filho de Abraão, que também passou por dias difíceis, fome na terra. E aí Isaac estava olhando todo mundo, arrumando a mala e descendo para o Egito. Deus bradou-lhe dizendo: você não vai para lugar nenhum, a não ser que eu te oriente. Você vai ficar aonde eu te mandar. E foram os dias que mais Isaac prosperou. Vamos fazer um retrospecto. Para Abraão Deus diz sai, para Isaac Deus diz fica, mas para Elimeleque Deus não falou nada. Repito, para um Deus grita sai, para outro Deus grita fica, mas para Elimeleque Deus não disse nada. Sabe por que é que Deus não disse nada? Porque Elimeleque estava sobre regras que nos dias de Abraão e de Isaac não existia. Qual era a regra que estava nos dias de Elimeleque? Qualquer cidadão israelita que saísse dos termos de Israel estava consciente que estaria virando as costas para Deus e abandonando o seu povo. E nos dias de Abraão e de Isaac
essas leis não estavam em vigor ainda. Por isso, Deus orientou quem não tinha lei e não falou com quem conhecia as regras, porque para quem conhece as regras não existe intervenção divina, existe pagar com as consequências. Se você não quer pagar preço, não saia dos limites que Deus estabeleceu para você. Ele quer sair, mas ele tem consciência do erro agravante que ele vai cometer, mas ele quer sair. Só que isso me chamou a atenção, porque o nome Elimeleque, ele tem um significado, ele carrega um sentido. O nome Elimeleque se divide em dois: El-Melech. El é Deus, Melech vem de uma raiz hebraica que quer dizer Melech. Melech é rei. O nome dele significa Deus é rei, ou meu Deus é rei. Possa ser que ele tenha pensado o seguinte: bom, já que Deus é comigo e Deus é na minha vida, tudo que eu fizer Deus vai aprovar. Não é porque Deus é comigo que Deus tem por obrigação de tudo que eu for fazer ele dá ok, dá positivo, apontar o sinal verde. Não, eu sou guiado não é pelas minhas emoções, eu sou guiado é pela voz de Deus. Então, quando não há uma consulta, então Deus deixa o indivíduo se decidir por conta própria. Só que ele está pensando que o que ele vai fazer é saudável. Mas ao contrário de Elimeleque, passando por um momento difícil, ao invés de eu correr, eu faria jus ao nome que eu carrego. Porque se eu carrego Deus como rei, eu não preciso correr. Se eu corro, eu estou dizendo: aqui o Senhor não tem poder para me sustentar. Mas sabe qual é o problema de Elimeleque? É comparado ao dos nossos dias, porque a gente só sabe dizer que Deus é rei quando a despensa está cheia. Deus é rei quando a saúde está boa. Deus é rei quando a porta está aberta. Deus é rei quando está tudo funcionando. E quando as coisas param de funcionar, quem é o rei? Aí gera um silêncio. Mas eu tenho uma lição de Deus para você: se a porta estiver aberta, meu Deus é rei. E se fechar, meu Deus é rei do mesmo jeito. A saúde está boa, meu Deus é rei. A enfermidade chegou, meu Deus é rei do mesmo jeito. Sabe por quê? Deus é rei na sua vida, independente dos cenários, independente das circunstâncias. Pregador, eu vou me separar, eu vou me divorciar, eu vou embora. Chama a Deus para reinar primeiro. Chama a Deus para reinar primeiro. Não, pregador, não está dando mais para mim, não dá. Eu já decidi, já arrumei a mala, está tudo certo. Você já chamou Deus para reinar? Você vai embora sem deixar Deus exercer o poder dele sobre a sua vida? É nos dias mais difíceis que Deus quer se revelar para você. É nos dias mais árduos da sua história que Ele quer estar sentado no trono, estender o cetro de justiça e equidade dele para você e te dizer: eu vou te mostrar como é que eu sustento os meus em dias difíceis. Eu vou te mostrar como é que eu protejo os meus em dias de adversidade. Quantos vieram aqui para dizer: meu Deus é rei? Quem é? A sua casa pode não estar boa hoje, mas declare: meu Deus é rei, a si mesmo. Teu casamento pode não estar sendo dos melhores, mas declare: meu Deus é rei a si mesmo. Eu não dependo de dias bons para declarar que meu Deus é rei. Mas Elimeleque só sabe declarar que Deus é rei se tivesse trigo dentro de Belém. Como faltou, ele disse: vamos embora. Só que o local que ele escolhe para ir não é um local saudável, porque é uma outra nação, é um outro tipo de povo, é um povo pagão, é um povo idólatra. Só que a cidade de Moabe tem um segredo nela. E qual é o segredo? Você sabe que Moabe é resultado de uma relação incestuosa, aonde a filha de Ló se deita com ele junto com a irmã em noite subsequente, e ambas se acham grávidas. A primeira dá luz a um filho que se chamará Benjamim, pai da civilização amonita.
A segunda dá luz a um filho que se chamará Moabe, pai da civilização moabita. E olha para onde é que Elimeleque está indo. Só que o nome Moabe possui muitas variações linguísticas em seu significado, em seu sentido. Mas o que eu resolvi me ater para aplicar neste texto é que diz o seguinte: matador de pai. Porque foi justamente isso que essas meninas fizeram com o pai. Amortizaram o pai na sua consciência por meio do vinho. Então elas não estavam interessadas na paternidade, mas sim na semente que o pai tinha para oferecer. O nome do lugar significa matador de pai. E olha para onde é que esse pai, chefe de família, está indo: para um lugar onde tem morte. Só que lá o inimigo está balançando a isca e está dizendo: vem para cá, Elimeleque, que aqui tem o que você precisa. Porque o diabo sempre vai usar uma porta que parece com que é a de Deus, para deixar você confundido. Porque no início você vai dizer: Deus está confirmando tanto a minha saída, que olha a porta que Ele abriu para mim. Pode ter cara de porta de Deus, mas lá dentro tem um fel do inimigo te aguardando. Ele vai para Moabe com a família. E chegando em Moabe, a Bíblia diz que passa-se alguns anos. E quem é o primeiro a morrer? O pai. E o nome do lugar é o quê? Matador de pai. Olha o que o lugar está dizendo: todo pai que chega aqui a gente mata. Só que Malom e Quilion se casaram com duas moças daquela região, aonde uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Mas a Bíblia diz que se passado 10 anos daquele casamento, tanto Malom quanto Quilion também falecem. Aí a casa da irmã Noemi, que estava cheia, agora está vazia. Só que Deus é o Deus de novas oportunidades. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu vou repetir uma vez mais: Deus é o Deus de novas oportunidades. E qual é a oportunidade que Deus vai lançar para a irmã Noemi? É Deus dizendo: minha filha, eu vou mostrar para você que eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Eu vou mostrar para você que eu sei justificar os meus filhos. E com base no que eu digo isso? Eu quero entender que Noemi a todo tempo apoiava seu marido. Ela não quis contrariá-lo, ela não quis bater de frente com ele a ponto de dizer: não vamos. Mas querendo ser uma esposa apoiadora, vamos. E com base nisso é que eu entendo que, embora os 3 morrem, Deus preserva a vida dela e ainda faz com que uma notícia chegue aos seus ouvidos. Porque quando Deus não quer dar oportunidade para ninguém, Deus nunca permite com que você ouça novidade. Mas quando Ele quer que notícia chegue diante dos teus ouvidos, é Ele dizendo: vamos recomeçar. Tira essa roupagem de culpa. Para de ficar deixando o inimigo te culpar por erros cometidos lá atrás. Já passou. Até quando você vai ficar pensando: era para eu ter feito isso, era para ter feito aquilo, mas não fez. Agora é um novo tempo de Deus sobre você. Não dá para ficar sentado no sofá chorando: Deus, e agora eu errei, pequei, passou. Agora é tempo de você se levantar para viver o que Deus tem para a sua história. Cadê o primeiro crente que acredita e tem glória? Cadê o segundo que pode dizer aleluia? Porque tem gente que pega a roupa de culpa, veste ela e fica andando com a consciência pesada: meu Deus, eu falhei, era para ter feito daquela forma, era para ter agido daquele jeito, mas não agiu. Se fosse para ter agido, era para você ter agido lá. Agora é um novo tempo, a nova época, a nova estação. E olha o que Deus está dizendo: eu quero que a notícia chegue nos ouvidos de Noemi. E qual é a notícia? Diga para ela que eu voltei a visitar Belém, eu voltei a visitar Israel e que o pão voltou. Isso aqui não é notícia para qualquer um, não. Isso aqui é notícia só para quem é de Belém. Isso aqui é notícia para quem entende o código do céu. Isso aqui é notícia para quem ainda tem seu coração em Deus. Porque se a notícia de que o pão voltou chega nos ouvidos da belemita, é Deus dizendo: minha filha, tem novidade para você. É nessa hora de ela se levantar para voltar para o seu lugar de origem que alguém pode chegar para ela e dizer: Noemi,
Tem certeza que você vai voltar para Belém quebrada, amassada, deslacerada, debaixo de perca? Sabe qual é que tem que ser a resposta de Noemi? Vergonha não é voltar, vergonha é continuar num lugar onde Deus nunca foi comigo. Vergonha não é voltar aqui para o local da obediência, não. Vergonha é você permanecer num lugar lá onde Deus nunca foi com você. Se tem alguém que Deus gosta de honrar, são pessoas humildes. Enquanto você tenta transparecer uma imagem de alguém que não precisa de ajuda, mas que no fundo você precisa, sinto muito lhe informar, você nunca vai viver o novo de Deus para a sua vida. Mas quando você chega com humildade, reconhecendo a necessidade de ser apoiada, Deus tem prazer em lhe abençoar. Noemi se levanta, ela se ergue para voltar. Ela vai se despedir das suas duas noras, Orfa e Ruth. A Bíblia diz que ambas vão chorar, mas tem hora na vida que a gente não precisa de choro, a gente precisa de gente que vai junto com a gente. Porque chorar por chorar, todo mundo se sensibiliza com a causa e chora. Tem horas que a gente precisa de pessoas perto da gente que tem ação. Enquanto ela está discursando a despedida, Orfa dá um beijo e volta para seu povo. Eu sempre acreditei que Orfa era uma traidora, era uma espécie de Judas, mas Deus me fez entender que não. Isso já fazia parte do nome, do caráter dela, porque o nome Orfa quer dizer a que vira as costas. Então, se você caminha com alguém que já tem o hábito de virar as costas para os outros, não fique triste no dia que ela decidir virar as costas para você, porque quem assiste o ensaio nunca é pego de surpresa no dia da estreia. Ela volta para seu povo, e é nessa hora que o inimigo pode tentar setá-la dizendo: Noemi, o problema é você, ninguém consegue ficar perto de você. Ela não tem culpa, mas essa situação vai pesar a consciência, a alma dela. Teu marido morreu, teus filhos morreram, agora uma te abandona. Percebeu? O problema está em você. Todo mundo morre, só você está, porque o problema é você. Só que o Espírito de Deus chega para Noemi e diz assim: Noemi, para de olhar para quem te deixou, para de ficar observando quem se foi, e passa a valorizar quem eu deixei. Porque se fosse de mim para você, tinha continuado até hoje. Já que não está, é porque já não faz parte mais dos meus planos e dos meus propósitos. Enquanto você fica olhando para aquilo que perdeu, para aquilo que se foi, dá uma olhada e valoriza aquilo que eu deixei do teu lado. Eu deixei alguém do teu lado para continuar a jornada contigo. Olha o que é que Ruth vai dizer para sua sogra: não me insista para que eu te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Irmãos, você tem noção disso aqui? Uma aliança está sendo construída no meio de notícia, de novidade, e no meio de uma história de pessoas mortas. Tem alguém disposto a continuar caminhando com ela. E sabe por que é que Deus não preparou Orfa, mas preparou Ruth? Porque o nome Ruth significa saciar. A vida da irmã Noemi estava cheia ou estava vazia? Estava cheia ou estava vazia? Então quem está vazio não precisa andar com outro vazio, precisa estar perto de gente que tenha capacidade de suprir e preencher. Pegue a mão desse crente aí que está do seu lado e diga para ele: você vai ter que me aguentar até o arrebatamento da igreja.
Você pode me achar chatinho, chatinha, mas sou eu quem Deus colocou do teu lado para a gente chegar até o final. Nós vamos terminar o curso dessa jornada junto. Deus colocou essa pessoa do teu lado, foi para te dizer: eu cuido de ti, eu te apoio, eu te sustento, eu te protejo. Vai você. Mas tem alguma coisa de errado aqui, minha pastora e meu pastor. Porque qual é a ótica do mundo? A lógica do mundo, para eles se sentirem atraídos, é ver o sucesso na nossa vida. Qual é o carro que ele está agora? Qual é a escola que os meninos estão estudando? Qual é o calçado dele? Qual é a roupa dela? Olha, a casa está reformando, hein? Tu está congregando aonde? Quem é os teus pastores? Porque quando a vida caminha, as pessoas observam e quer saber aonde é a fonte dessa novidade. Então quer dizer que se você estiver quebrado, ninguém olha para você com interesse. O mundo não está nem aí, você é quebrado, você que continue quebrado. Mas gente, tem uma mulher aqui olhando para a vida de uma outra, que se fosse eu ia dizer: pode ir só, pode ir só. Conhecendo a sua história, pode ir só, tu é prova, tu é crente vento. Se eu caminhar contigo, eu vou entrar no vento junto. Não, mas não foi assim que ela pensou. Ela disse: eu estou disposta a me tornar israelita por adoção e a servir o teu Deus por conversão. Eu estou trocando o meu Deus e o meu povo pelo teu Deus e o teu povo. Mas gente, o que faz uma pessoa sentir tanta vontade de querer o Deus da outra e o povo da outra? Conhecendo a história, eu estou dizendo que o teto desabou debaixo da cabeça da irmã Noemi. Ela perdeu tudo. Saiu de Moabe com a mão na frente e outra atrás. E tem alguém dizendo: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Pregador, por que é que ela está com vontade do Deus de Noemi? É porque ela está olhando e está dizendo: minha sogra, eu não estou nem aí para aquilo que a senhora perdeu. Eu estou olhando para a tua postura. Porque se fosse outro, ia ficar chorando, ia estar depressivo. Mas a senhora se levantou para viver a novidade de Deus. É desse Deus que eu preciso, é desse Deus que eu quero. Se prepare, minha irmã, a sua vida vai impactar a vida de outras pessoas. Cadê o primeiro que acredita? É Malaya Gema. Pegue a mão desse crente e levante para o alto. Diga para ele assim: tem gente te observando. A tua história está difícil hoje, mas amanhã vai melhorar. Mas mesmo nos dias difíceis, tem alguém te contemplando dizendo: eu quero ser crente igual a ela, eu quero ser crente igual a ele. Nenhuma perca pode neutralizar a ação de Deus na sua vida. Você acha que Deus vai dar testemunho de Jó à toa para Satanás? Não. Porque Satanás só conhece o homem por fora, mas ele não tem acesso ao homem por dentro. A não ser que uma legalidade ou uma brecha venha a ser dada para ele. Quando Deus autoriza Satanás sair para tocar nos bens que ele mesmo deu para Jó, Deus já sabe como vai ser o comportamento de Jó. Só não sabe o Satanás, que não sabe o comportamento de Jó. E sai tocando nas conquistas, nos bens, na fazenda, no gado, nos funcionários, até na vida dos filhos. Está o diabo olhando para Deus e dizendo: fica olhando, Jeová, para tu ver a vergonha agora. Ao vivo a vergonha. Só que quando Jó tem consciência de tudo que perdeu, ele simplesmente pegou uma navalha, raspou sua cabeça, rasgou suas vestimentas, se colocou no chão, e a Bíblia diz que ele murmurou. Ele achou ruim, e ele disse: é desse jeito que é para te servir, é? Ele disse: nu
eu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto para lá. Deus me deu, Deus tomou. Eu louvo o teu nome, Senhor. Eu louvo o teu nome, Senhor. Eu louvo o teu nome, Senhor. Tem alguém para louvar ali, ó? Tem mais alguém para louvar o nome do Senhor aqui? Ei, você tem deixado o diabo nervoso, sabe por quê? Você está passando o que está passando, mas vem adorar, vem bendizer, vem ofertar, vem dizimar, vem louvar, e o nome do Senhor é glorificado. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Posso dar uma receita de Deus para você? Você pode perder qualquer coisa, só não perca Deus na sua vida. Porque se eu escolho Deus ao invés das coisas, Deus tem o poder de restituí-las. Agora, se eu escolho coisas ao invés de Deus, elas têm o poder de se desfazê-las. Então eu prefiro ficar com Deus, porque Deus é a minha fonte, Deus é o meu sustento. O poder de Deus é tão grande que tem uma mulher que tem 1000 motivos para dizer: nunca mais eu vou ser crente. Eu estou decepcionada com esse Deus. Como é que deixa meu marido morrer? Como é que deixa meus filhos descerem à sepultura? Como é que deixa alguém me abandonar? Ela entendeu: Deus não tem culpa de nada. Isso faz parte da vida. Mas eu não vou me comportar do jeito que a vida quer. Porque a vida quer que eu chore. A vida quer que eu fique depressiva. A vida quer que eu fique em casa. Mas eu vou fazer o que Deus está me mandando. Se levanta, se ergue e vem receber o que eu tenho para você. Eu vou restituir a tua história. Eu vou restaurar os teus sonhos. Eu queria que você escolhesse alguém para dar um abraço agora. Varão com varão, varoa com varoa. Se for casado, está liberado. Você vai ficar abraçado com essa pessoa. Você não vai largar ela. Mas eu desafio você agora, fazer uma oração diferente pela vida dele. E que oração diferente é essa? Você vai pedir para Deus visitar ela e ele com força agora. Você vai pedir para Deus sustentar essa pessoa com o poder dele. Vá, ore pela vida dele agora. Diga: Espírito de Deus, toca, Senhor, no meu irmão. Toca, Senhor, na minha irmã. Assim como a tua força sustentou a vida de Noemi, eu te peço, sustenta a nossa vida, sustenta a nossa casa, sustenta a nossa família. O diabo quer ver a gente parar, o diabo quer ver a gente desanimado, mas o teu Espírito nos quer de pé. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de ousadia. Está chegando uma novidade da parte de Deus para você. Você passou por tragédias e ficou de pé. Passou por adversidades e ficou de pé. Está chegando um novo tempo. Está chegando uma nova estação. Eu vou profetizar aqui. Esse vai ser o segundo semestre mais poderoso da parte de Deus sobre a tua vida até 31 de dezembro. Anote aí. Você vai dar um culto em ação de graças. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui. Oh, Espírito de Deus, pode pegar teu telefone aí agora. Pega o calendário, escolhe uma data de dezembro aí, porque Deus vai te dar o direito de entoar um cântico de vitória. Esse tempo difícil vai virar testemunho para os dias da vitória. Você vai poder mostrar que você não caiu ali de paraquedas. Se prepare, porque portas maiores se abrirão. Os céus já estão sobre este lugar.
haverá uma chuva diferente. E essa chuva vai trazer boas notícias. Se levanta, se ergue, porque Deus vai glorificar o nome dele através de você. Quem é que recebe? Quem é que toma posse? Quem é que recebe? Quem é que toma posse? Isso, você me faz tão feliz, Deus. Eu amo a tua presença. Você está de pé aqui hoje é porque a mão dele tem te sustentado. Quantos pararam, quantos desistiram, mas olha você de pé aqui, adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Haverá uma recompensa, haverá um resultado. Você recebe isso? Diga: eu recebo. Eu vou aproveitar esse momento, se assim o pastor me permitir. Eu quero aproveitar e convidar você que entrou aqui com a sua aliança quebrada, afastado dos caminhos do Senhor, e hoje quer entregar a sua vida para Cristo, quer recomeçar com Ele, e tem algo novo preparado para você. Mas Ele só precisa da tua postura, do teu posicionamento. Cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus hoje? Cadê você que quer aceitar a Jesus nessa noite? Se você perceber que tem alguém do seu lado que está afastado, faça convite a ele aí. Diga para ele: quer aceitar Jesus hoje? E traz ele aqui na frente, porque nós queremos orar pela vida dele. Só Deus tem o poder de escrever uma nova história. Só Deus tem o poder de pegar essa história triste e transformar em uma história de testemunho para edificar a vida de outros. A noite de você se posicionar é hoje. A noite de você voltar para casa diferente é hoje. Tem alguém que quer entregar sua vida aqui para Ele? Se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. É o Senhor usando a notícia dele para poder te trazer de volta para a casa do pão, para um lugar a qual você jamais deveria ter saído. Até quando você vai ficar lá fora em Moabe, onde Deus não é com você, enquanto Deus está te esperando aqui? Glória a Deus. Você que quer tomar essa decisão nessa noite, venha. Chega de perder tempo. Dá uma oportunidade para Deus. Eu duvido que depois dessa experiência de você aceitar ou se reconciliar com Cristo, a partir de hoje a sua vida seja a mesma. O único que pode atrasar a ação de Deus não é Deus, é você mesmo. A
14 anos atrás, quando eu saí da Bahia, lá de Feira de Santana, e vim morar aqui, eu cheguei aqui na região dos Lagos para morar em Araruama, ingressar na Marinha, em São Pedro da Aldeia. Só que quando já estava para iniciar o trabalho na Marinha, eu fui até um culto numa Assembleia de Deus, Templo do Espírito Santo, lá em Araruama. Deus tomou um profeta assim, ó, de 1,60 m aproximadamente. Ele veio para cima de mim e disse assim: homem, eu nunca te vi, mas o meu Deus te conhece. Deus manda te dizer: tu não serás marinheiro, tu serás pregador do meu evangelho. O Brasil te espera, as nações te aguardam, porque o Senhor já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Foi a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. A partir daquele dia, a minha vida foi mudada. E se eu não tivesse aceitado a voz de Deus, eu não estaria ministrando aqui hoje. Pastor Robson não teria feito contato com o pastor Ricardo. A gente não estaria aqui celebrando a Deus. Mas Deus é tão bom que Ele ainda fala. Ele é Deus de misericórdia. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus, quer entregar sua vida para Jesus? Se tiver, vem correndo aqui na frente. Vem. Glória a Deus. Então eu vou devolver o microfone ao pastor. E aí ele faz aquilo que Deus colocar no seu coração.